Amados irmãos, graça e paz. Da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero informar aos irmãos que hoje estamos inaugurando um novo canal no YouTube. Nós, como é sabido dos irmãos, nós mudamos o nome da igreja desde o 2018, mas tentamos fazer ajustes no canal antigo do YouTube para trocar para o novo nome, e o canal não aceita isso, o YouTube não aceita essas mudanças. Tivemos que fazer tudo outra vez, e essa é a razão pela qual tivemos que mudar de canal, ou melhor, criar um novo canal. Por isso é muito importante que você se inscreva neste canal para receber as notificações relacionadas ao mesmo. Segundo, que você clique no sininho e dê joinha nos vídeos da igreja, porque isso é importante para a sobrevivência do canal no YouTube. Terceiro, é importante também que você divulgue e compartilhe o mesmo com seus amigos e parentes que você deseja alcançar através do mesmo. Você poderá, no entanto, dirigir seu antigo canal para rever as mensagens anteriores a esta data, e este canal mesmo vai dirigir você ao antigo caso queira fazê-lo. Agora vamos orar. Eu convido você a orar comigo. Senhor, nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença, e uma vez mais te rogamos que Tu venhas encontrar-nos nas nossas mais profundas necessidades. Tu conheces o coração de todos, e pedimos que cada um que nos ouve seja profundamente alcançado com a Tua palavra. E eu te peço que o Senhor seja comigo, me concedendo graça na transmissão da palavra, que eu faça isso com fidelidade e que o Teu Espírito encontre plena liberdade em mim para agir e operar. Receba, portanto, a nossa gratidão, o nosso louvor, certo de que o Senhor nos ouve por Jesus, é no nome dele que oramos. Amém. Nos 2 últimos domingos pela manhã, nós falamos sobre a questão do mau uso da língua. E na primeira mensagem, nós falamos sobre o gosto refinado de falar mal das pessoas. Na segunda, falamos sobre o hábito de murmurar, foi no domingo passado. São coisas que a Bíblia condena do início ao final. E a cura para estes dois males só é possível se a palavra de Deus habitar em nós. Isso requer de nós uma disciplina de lermos, ouvirmos, estudarmos, meditarmos e memorizarmos diariamente na palavra de Deus. Por isso, o tema da mensagem dessa manhã tem como base 2 versos da palavra de Deus que encontramos em Colossenses 3, 16 e 17, onde nós lemos assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nas primeiras linhas está o tema da mensagem dessa manhã: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Nestes 2 versos que acabamos de ler, nós temos 5 mandamentos bem explícitos, bem claros. Todos estão relacionados com a palavra de Deus. O primeiro mandamento é o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra de Deus passa a habitar em nossos corações quando nós ouvimos a palavra, ou melhor, quando ouvimos falar de Jesus, cremos nele e o recebemos pela fé em nossos corações. O apóstolo João,
escrevendo no Evangelho que leva o seu nome, capítulo 1, a partir do verso 11, ele diz assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós cremos e recebemos Jesus em nossos corações pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. O texto diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui diz que eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E então, fala do nascimento espiritual, e Jesus nos mostrou, nesse mesmo evangelho, um diálogo que ele teve com um homem chamado Nicodemos. Ele falou com esse homem sobre a necessidade dele nascer de novo. O texto diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nesse texto, Jesus conversou com esse homem, que era um dos principais líderes dos judeus, e Jesus foi bem direto e disse que se alguém não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Ver significa entender a palavra, entender as coisas do reino, compreender as realidades espirituais. E nessa ocasião, Jesus também disse que quem não nascesse da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascimento espiritual é necessário. E Nicodemos chegou a perguntar para ele como é que isso pode ser feito. Ele diz, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno, nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele explica o que significa isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, uma coisa é o nascimento da carne, outra coisa é o nascimento espiritual. Quem nasce do Espírito de Deus. E por isso Jesus disse para ele, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E Jesus disse mais, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não é uma coisa que você pode ver com os olhos humanos. É algo que acontece dentro daquele que nasce de novo. Isso acontece quando nós cremos em Cristo e o recebemos em nossos corações. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 12 a 14, ele mostra que quando ouvimos e cremos na palavra de Deus, nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus e ele vem habitar em nós.
ou seja, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Ele diz assim, começa falando de Cristo, e depois ele diz, nele, isto é, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E ele continuou dizendo, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui nós temos uma descrição de como as coisas acontecem. Nós ouvimos a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, que é também o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, quando nós cremos no evangelho, quando nós cremos na palavra de Deus, e isso implica em crer em Jesus e recebê-lo em nossos corações, nós recebemos também o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem viver em nós. E ele é a garantia de que nós somos dele, pertencemos a ele, até que deixemos esse mundo para viver eternamente com Deus. Isso não era possível antes de Jesus vir. Foi a vinda dele, a sua morte na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição, a redenção que ele nos trouxe através da sua morte, que nos possibilitou, então, ter em nós a experiência do novo nascimento e ter em nós a habitação do Espírito. Uma dessas promessas foi feita pelo Senhor 600 anos antes de Cristo, através do profeta Ezequiel. E no capítulo 36, versos 26 a 27, dizem assim, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Esse texto é de uma grandeza quase indescritível. Nós temos aqui a promessa de um coração novo, e o coração novo equivale a um espírito novo, por isso que ele diz, lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. São duas maneiras de dizer a mesma coisa. Tirarei de vocês o coração de pedra, fala de um coração endurecido, e lhes darei um coração de carne. É uma figura de um coração que era endurecido e agora é um coração sensível a Deus. Porei dentro de vocês o meu espírito, o Espírito de Deus, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Fica muito claro aqui que eu e você só podemos andar de acordo com a palavra de Deus e guardar e observar os seus juízos por meio do Espírito de Deus que nos é dado. Então é importante que nós entendamos que a vida cristã é para ser vivida sobrenaturalmente, não pelo esforço do homem. Se o fizermos, vai ser um peso enorme e nós não suportaremos. Podemos ser religiosos, podemos ser observadores de ritos e tudo aquilo que caracteriza uma religião, mas não poderemos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, senão pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós nos capacita a guardar e a viver a palavra. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Depois que Cristo veio, a palavra de Deus pôde ser impressa em nosso espírito, quando cremos em Jesus, mas ela é inscrita em nossas mentes pouco a pouco pelo Espírito de Deus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 15 e 16, dizem assim, disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor,
Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Quando eu e você nascemos de novo e recebemos ato contínuo o Espírito de Deus que vem viver em nós, a palavra de Deus vem com ele e ela é impressa em nosso espírito. E a partir daí nós não conseguimos mais, se nascemos de novo, se conhecemos de fato a Jesus Cristo, nós não nos sentimos bem mais na prática do pecado. E se pecarmos, e todo homem peca, mas quando pecamos não sentimos bem no pecado. Isso nos leva a perceber logo que fizemos algo que contraria a palavra de Deus. Isso deve nos levar ao arrependimento e à mudança a confissão e o abandono daquela prática imediatamente. Mas a promessa aqui é que a palavra de Deus seria impressa no coração, ou seja, no espírito. Isso acontece quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, mas a palavra de Deus é inscrita na nossa mente pouco a pouco, e as inscreverei sobre a sua mente. Nós não temos condições de absorver tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração de uma só vez. Nós podemos ter consciência de que aquilo que é errado. Agora não sabemos exatamente porquê. E à medida que conhecemos a palavra de Deus, nós vamos como que descodificando aquilo que Deus coloca no nosso coração. Vamos entendendo o que é certo, o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer. Para isso é necessário que a palavra que está no nosso espírito, no espírito daquele que nasceu de novo, esteja também na nossa mente. Isso é um processo gradativo. Efésios 4, 22 a 24 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito o entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O texto fala da necessidade que temos de renovação espiritual na nossa mente, a se deixar renovar no espírito o entendimento de vocês. Ao longo da nossa existência, valores, práticas e uma série de atitudes que aprendemos desde a nossa infância são colocadas em nossa mente. E quando nós nascemos de novo, é importante que que esses pensamentos, essas ideias e conceitos e valores que adquirimos ao longo da vida, alguns bons, outros nem tanto, alguns maus, é necessário que eles sejam restaurados, refeitos. Isso é um processo que Deus se ocupa em fazer em nós. E é preciso que nós nos deixemos renovar no espírito do entendimento, como diz a palavra, e a nos revestir da nova natureza. Onde está essa nova natureza? Está no nosso espírito. Ele diz que é uma natureza criada segundo Deus. É uma natureza que é caracterizada pela justiça, pela retidão, procedentes da verdade. É isso que existe no nosso espírito regenerado quando nascemos de novo. Mas nós não conhecemos todas as coisas. Então a importância de nós renovarmos a nossa mente continuamente. Seria o caso de perguntar como é que isso pode ser feito. Este entendimento nos é dado quando nós ouvimos, lemos, estudamos, memorizamos e meditamos nas Escrituras. Então é preciso que nós nos
exponhamos, nos coloquemos à disposição de Deus para que Ele nos ensine a palavra dele. À medida em que nós conhecemos essa palavra, a nossa mente vai sendo renovada. O texto diz: a vos renovar no espírito da vossa mente. É isso que traz arrependimento, é isso que traz mudanças de mente, é isso que produz mudanças de comportamento, é isso que muda a vida das pessoas, é isso que traz mudanças permanentes. Mas isso não pode acontecer se nós não nos expusermos às Escrituras. Este entendimento nos é dado quando ouvimos, lemos, estudamos, memorizamos e meditamos na palavra. É preciso que a nossa mente conheça a palavra de Deus para que saibamos como devemos andar. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus e com o fato da habitação do Espírito de Deus em nosso coração, então nós vamos tendo entendimento e compreensão do que deve ser deixado, do que deve ser mudado, para que nós possamos experimentar a vida para a qual o Senhor nos tem chamado a viver. É muito importante, portanto, que nós, então, leiamos diariamente a palavra de Deus, ouçamos essa palavra, se pudermos, estudemos a palavra de Deus. É importante que nós a memorizemos, é importante que nós meditemos nela. À medida em que nós nos dedicamos a ouvir, a ler, a estudar, a memorizar, a meditar na palavra de Deus, o Senhor vai nos ensinando a sua palavra. E à medida em que Ele nos ensina, nós podemos, então, ter mudanças profundas e significativas. O Salmo 1, verso 1 e 2 dizem: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É preciso que nós tenhamos prazer na palavra de Deus e que meditemos nela de dia e de noite. À medida em que nós vamos buscar na palavra de Deus entendimento e compreensão da vontade dele para a nossa vida, o Espírito de Deus vai trabalhando em nós e levando-nos a uma compreensão não apenas intelectual da Bíblia, dos ensinos de Deus, mas ele vai trazendo luz e revelação, compreensão, e este entendimento vai mudando a nossa vida. É por isso que o primeiro mandamento é que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O segundo mandamento é: instruam e aconselhem-se mutuamente. Fala de instrução mútua. Aprendemos uns com os outros. Aconselhamos-nos mutuamente uns aos outros. Mas é importante nós entendermos o Salmo 1, repetindo, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós não temos que nos aconselhar com pessoas que não têm o temor de Deus, com aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não buscam moldar a sua vida pela palavra de Deus. Essas pessoas não servem como conselheiras, não devemos parar para ouvi-las, não devemos parar para observar a maneira delas viverem, e nem devemos andar com essas pessoas. Isso não quer dizer que nós não devemos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor,
Mas não devemos buscar essas pessoas como conselheiras, como pessoas que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. Nós temos que nos aconselhar com pessoas que andam nos mesmos princípios e valores da palavra de Deus. É importante que nós, então, estejamos aferindo a escolha que fazemos das pessoas com as quais nos relacionamos mais intimamente através da palavra. Por isso que o texto diz: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ela que vai dizer quais são os parâmetros para nós nos relacionarmos com Deus e uns com os outros, e vamos buscar aconselhamento com pessoas que temem a Deus, que andam nos seus caminhos. Mas o texto diz: instruam e aconselhem-se mutuamente. Como? Em toda a sabedoria. Não se trata da sabedoria humana. 1 Coríntios 2, 6 em diante diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, a sabedoria que se refere aqui não é a sabedoria humana, não é a sabedoria intelectual, é a sabedoria que vem de Deus. Nós a obtemos por meio do Espírito de Deus, que nos traz esse entendimento. O texto diz: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Espírito aqui é o Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Mas isso nos leva ao terceiro mandamento: nós devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Como isso pode acontecer? A Epístola aos Efésios diz mais ou menos a mesma coisa, mas diz um pouco mais. E diz assim no capítulo 5, versículo 18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala de um coração cheio do Espírito Santo. E um coração cheio do Espírito Santo é um coração cheio da palavra de Cristo. À medida em que nós conhecemos, permitimos que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações, e à medida em que nós buscamos a presença de Deus em oração, nós somos cheios do Espírito. Isso nos leva a ter corações gratos.
Isso nos leva a falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, nos leva a cantar e a louvar com o coração ao Senhor, nos leva a ter um coração cheio de gratidão a Deus. Um coração cheio do Espírito é um coração cheio da palavra de Cristo. E se evidencia pelo que sai dos nossos lábios, porque Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus disse: como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. A pergunta que fazemos é o que tem saído de sua boca. Palavras de baixo nível, palavras depressivas, palavras de desestímulo, palavras de destruição que trazem discórdia, que trazem desavenças, palavras de maledicência, de murmuração, de pessimismo, de reclamação, de xingamentos, ou são salmos, hinos e cânticos espirituais. Estamos cantando e louvando a Deus de coração. Você só pode falar dessas coisas na medida em que habitar ricamente em você a palavra de Cristo. Quarto mandamento: e tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Como podemos fazer isso? Se habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Jesus disse no capítulo 8 de João, versículo 31, ele estava falando com os judeus, e o texto diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Como podemos fazer isso? Se habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, virão para nós e farão em nós morada. Porque à medida em que vivemos a palavra de Deus, nós damos ensejo a que Deus viva a sua vida em nós. E esse é o plano de Deus, que pelo seu Espírito nós vivamos a sua palavra. Nós não podemos vivê-la se não a conhecermos, se não permitirmos que ela permeie todo o nosso ser. Como podemos fazer isso? Se habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. O texto diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Como podemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus? À medida em que nós permitimos que a palavra dele habite em nós, nós vamos manifestar a vida do Senhor Jesus. Então, tudo que fizermos, faremos em nome de Jesus, podemos fazer em nome do Senhor Jesus, porque estaremos vivendo a sua palavra. E nós não podemos fazer qualquer coisa em nome do Senhor Jesus, a menos que façamos de acordo com a sua palavra. Então é importante que essa palavra esteja impregnada, esteja tomando por inteiro os nossos corações. O quinto mandamento é: deem por meio de Jesus Cristo graças a Deus Pai. Dando por Ele, o Senhor Jesus, graças a Deus Pai. Não serei eu, mas Ele. Não serão as minhas palavras, mas as dele. Não serão minhas ações, mas as dele. Então, por isso eu posso dar graças a Deus,
por meio de Jesus, porque é por meio dele que eu vivo, é por meio dele que eu busco viver a palavra dele, e por isso que eu faço tudo em nome dele. Por isso eu posso dar graças ao Pai, dando por ele, através de Jesus, graças a Deus Pai. Vamos dar graças a Deus também por meio de Jesus Cristo. Tudo que fazemos, fazemos por meio dele, através do seu Santo Espírito. Por isso eu disse, não seremos nós, mas ele. Não serão nossas as palavras, mas as dele. Não seremos nós, mas ele em nós. Conclusão, se queremos ser coerentes com a nossa nova natureza e vivemos como o Senhor tem planejado para nós, nós precisamos dar ouvidos a estes 5 mandamentos. Primeiro mandamento, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Segundo mandamento, instruam e aconselhem-se mutuamente. Terceiro mandamento, devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Quarto mandamento, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E o quinto mandamento, deem por meio de Jesus graças a Deus Pai. São estes os mandamentos do Senhor para tirarmos do tesouro bom coisas boas, para falarmos coisas boas, para não falarmos da vida alheia, nem murmurarmos, nem reclamarmos da vida. Que o Senhor nos permita deixar que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Para tanto, repetimos, precisamos ler, ouvir, estudar, memorizar, meditar nela dia e noite. Então que ela, a palavra de Cristo, habite ricamente em vocês. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que realmente ela se cumpra em nós. Que possamos amá-la, que possamos permitir que ela permeie todo o nosso ser, que ela encontre espaço e ocasião em nossa vida. Que o teu Espírito nos tome, nos encha, nos faça transbordar da tua palavra e do teu Espírito. Da tua palavra para que nós a conheçamos com o auxílio do teu Espírito para que por meio dele conheçamos a tua palavra e vivamos-la como realmente o Senhor deseja que nós façamos. Que o Senhor nos ajude nesse propósito e use para conosco de bondade e de benignidade. Nós oramos com gratidão, pedindo que o Senhor esteja com a mão do Senhor estendida sobre o teu povo para abençoá-lo, para guardá-lo, para santificá-lo na tua palavra, para fortalecê-lo na tua palavra, para abençoar o teu povo através da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, até mais tarde, com a graça de Deus, quando do culto da noite de hoje. Até lá, com a permissão dele. Amém.